Olá, meus irmãos e amigos. Estamos dando sequência a essa série de estudos Apocalipse, mensagem de Jesus, passado, presente e futuro. Como foi dito no nosso último estudo, estamos entrando agora numa outra série de 7, já que falamos sobre os 7 selos. Agora damos sequência às 7 trombetas. As 4 primeiras trombetas já foram aqui alvos de estudos, principalmente no que diz respeito aos seus efeitos, cada trombeta seguida de um evento. E como foi uma preparação, o final do capítulo 8, dos versos 12 e 13, nós podemos ver digamos, um suspense, uma mensagem dizendo: agora faltam 3 últimas trombetas, existem 7 anjos, ou melhor, 3 anjos, e cada um desses 3 anjos tem uma trombeta. Só que, segundo o próprio anjo que alertou João, essas 3 trombetas últimas que vão ser tocadas vão trazer, ou são evidências de que algo pior ainda está para acontecer. E diante do que o texto aqui apresenta, nós vamos estudar de forma detalhada cada uma dessas 3 últimas trombetas desse conjunto de 7. Então vou ler aqui o texto de Apocalipse, capítulo 9, de 1 a 12, que é a passagem bíblica que descreve os acontecimentos decorrentes do toque dessa, digamos, 5ª trombeta. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 9, de 1 a 12. Vou ler aqui para todos entenderem. Diz então, Apocalipse 9, de 1 a 12. O 5º anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram como fumaça, ou com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Bom, esse texto é muito enigmático pela descrição dos seus, digamos assim, dos seus atos. O 5º anjo toca a 5ª trombeta, e então algo assustador, terrível acontece. A descrição aqui é algo tão tremendo que alguns estudiosos acham melhor considerar mais uma linguagem figurada, mais uma linguagem simbólica, do que algo que de fato vai acontecer. Bom, é claro que a gente precisa entender, como eu falei isso no primeiro estudo dessa série,
que algumas passagens bíblicas no livro de Apocalipse são literais, outras trazem apenas um simbolismo. Mas é preciso saber distinguir e precisamos ter esse discernimento para que nós não tratemos com menor importância o que de fato deve ser encarado como algo impactante para todos nós. E aqui no texto, de acordo com esta série sobre as 7 trombetas, as 4 primeiras trombetas atingem os céus, a terra e a natureza, os rios, os animais aquáticos, selvagens, marinhos, etc. Como a gente viu, as 4 primeiras trombetas são o juízo de Deus sobre o universo, a terra. Os céus e a terra serão afetados pelo juízo de Deus. Mas, como também já foi dito, as 3 últimas trombetas são o juízo de Deus sobre os homens, sobre a humanidade. E essa 5ª trombeta fala exatamente sobre o juízo de Deus, que agora não é mais para atingir o universo, o Sol, a Lua, as estrelas, e nem o planeta Terra, os mares, os animais. É o juízo de Deus sobre a humanidade. Até porque, se nós entendermos, o juízo implica em quê? Deus trazendo para a humanidade, levando a humanidade a ter consciência dos seus erros e pecados e a sofrer as consequências deles. E aqui essa 5ª trombeta fala exatamente sobre isso. Quando o 5º anjo toca essa trombeta, diz a Bíblia que do céu caiu uma estrela sobre a terra. Há uma diferença muito grande, como a gente pode entender, os anjos que são enviados por Deus. E a gente vê na Bíblia vários anjos que foram enviados por Deus para falar a homens, a mulheres, para instruir, para mostrar. O anjo que instruiu Josué, o anjo que falou com Jacó, os anjos que falaram com Abraão, e assim por diante, o anjo que falou com Daniel, com Maria. Então a gente vê os anjos sendo enviados por Deus para comunicar aos servos do Senhor os seus propósitos. Mas aqui está falando não de um anjo enviado por Deus, mas de uma estrela, diz o texto. O 5º anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Então aqui está falando de algo que Deus permite. Esse anjo caído aqui, ou essa estrela caída, é uma referência a uma ação maligna. Isso mesmo. Jesus, em Lucas capítulo 11, quando os apóstolos 70 voltam contando as suas experiências maravilhosas na ação evangelística, eles dizem: Senhor, até os demônios se submetem a nós. Aí Cristo disse: não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês. Se alegrem porque os seus nomes estão escritos nos céus. E aí ele fala: eu via Satanás caindo do céu como um raio. Então, cair do céu, meu querido, não significa dizer que é algo que Deus envia no sentido de fazer algo em benefício aos seres humanos em particular ou à humanidade como um todo. Aqui, essa estrela que cai do céu, cai com um propósito maligno, porque diz o texto aqui no versículo 2, quando essa estrela, aqui no versículo 1 ainda, a estrela foi dada a chave do poço do abismo. Ou seja, esse demônio desceu, caiu do céu, e a essa estrela foi dada a chave do abismo. E aí então a gente vê toda a ação maligna para trazer, por meio dessa ação maligna, Deus colocar o juízo dele sobre a humanidade. E então diz a Bíblia que quando esse anjo, ou essa estrela que recebeu a chave do abismo, vai até ali e abre esse poço, a chave do poço do abismo, então diz o texto que sai uma fumaça densa, uma fumaça muito forte,
e dessa fumaça, diz o texto, saem gafanhotos. Então, essa hoste maligna, esses gafanhotos que a Bíblia aqui apresenta em Apocalipse capítulo 9, não são gafanhotos como essas nuvens de gafanhotos que a gente vê na TV, inclusive no Brasil em 2020, a gente teve a notícia de nuvens de gafanhoto que saíam de países da América do Sul, do Paraguai, do Chile, passando pela Argentina, ameaçando entrar no Brasil. Esses gafanhotos, conforme Joel capítulo 1, que em diferentes fases atuam para devorar a terra, esses gafanhotos descritos em Apocalipse capítulo 9 são totalmente diferentes. Eles não são insetos como esses que estamos acostumados. Mas, de alguma forma, esses gafanhotos aqui de Apocalipse capítulo 9 nos lembra da oitava praga que caiu sobre os egípcios, a praga dos gafanhotos. Diz a Bíblia em Êxodo que os gafanhotos entraram no Egito e arrasaram, não só com o campo, comendo, devorando tudo quanto era vegetal, como também trazendo transtorno, inquietação e sofrimento para os egípcios, porque eles entravam nas casas, nos palácios e afetava a todos. Então, essa, digamos assim, trombeta, a quinta, que quando tocada traz então essa nuvem de gafanhotos, nos faz lembrar do juízo de Deus, do julgamento de Deus sobre os egípcios, trazendo consequências para o pecado da idolatria, o pecado da incredulidade e pela ação de Faraó de não se deixar se quebrantar e, ao contrário, se opor aos propósitos de Deus. Aqui no capítulo 9 a gente vê algumas coisas interessantes. Primeiro diz o texto, vou aqui inverter a ordem da narrativa, porque o texto é muito interessante ao descrever os gafanhotos, do versículo 7 até o versículo 11, a Bíblia faz uma descrição desses gafanhotos. Até o versículo 10, que eu vou aqui ler, diz assim: os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Então é uma descrição totalmente diferente dos animais que as pessoas estão acostumadas, ou estavam na época, a ver. Diz o texto aí no versículo 8: os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som de suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Então, a descrição desses gafanhotos que saem dessa fumaça, que tem como fonte o abismo, ou o poço desse abismo que é aberto pela estrela que caiu, a gente vê então que esse enxame, ou essa nuvem de gafanhotos é grandiosíssima pela quantidade, podemos assim dizer, como também pela aparência assustadora. Você imagina ver um gafanhoto com essas figuras, com essas descrições. E não só pela forma como eles são descritos, ou como eles aparentam ser, rosto de homem, cabelo de mulher, dentes como de leão, então couraças como de couraças de ferro, o som, o barulho de suas asas como de carros e carruagens, é algo assustador. E mais ainda, diz o texto, a cauda desses gafanhotos, geralmente, você já viu um gafanhoto, sabe que gafanhoto não tem cauda. Mas esses gafanhotos de Apocalipse capítulo 9 terão cauda como de escorpião. E um poder, diz o texto, de causar tormento aos homens.
E aqui a gente observa a quantidade de gafanhotos, porque diz o texto, esses gafanhotos vão atingir todos os homens em toda a terra. Então vai ser algo tremendamente assustador pela quantidade e pela, digamos assim, ferocidade de ataque desses gafanhotos aos homens. E diz o texto aqui no versículo 11, a descrição de que esses gafanhotos têm um líder. Diferentemente dos gafanhotos que Deus criou, a gente sabe, inclusive Provérbios fala sobre isso, que os gafanhotos são interessantes, eles marcham como um batalhão. Vocês já viram uma nuvem de gafanhoto voando? Tudo bem, a gente não tem muita ideia, mas quando eles estão no chão, eles andam enfileirados e um não ultrapassa o outro. Leia Joel capítulos 1 e 2 e a Bíblia descreve esta praga que caiu sobre o povo de Deus por causa da incredulidade dos servos do Senhor. Então, os gafanhotos andam enfileirados como um batalhão que estão em marcha, porém não tem líder. Provérbios capítulo 28 em diante fala sobre isso. E os gafanhotos, eles trabalham de modo organizado, mas não tem líder. Isso, os animais. Mas aqui em Apocalipse capítulo 9, essa nuvem de gafanhotos, com essa descrição tão terrível, eles têm um líder. E diz o texto, versículo 11, tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo. Olha só que coisa interessante. A estrela que caiu do céu recebeu a chave do poço do abismo, vai lá, abre e então desse poço sai uma nuvem densa, forte, e essa nuvem dela sai os gafanhotos, que tem essa descrição, mas tem um líder. Diz o texto, tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Abaddon, na língua hebraica, significa destruidor. E Apolion, em grego, tem o mesmo significado, destruidor. Ou seja, esse líder vai atuar liderando os gafanhotos para atacar, para agir em toda a terra como parte do julgamento de Deus. Mas aí então vamos ver o que o texto fala sobre esses gafanhotos. Veja só no versículo 2 de Apocalipse 9. Quando ela, falando da estrela, quando ela abriu o abismo, subiu dele, do abismo, fumaça como a de uma gigantesca fornalha. Então é algo tremendo. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saiu do abismo. Imagine o vulcão Krakatoa, como o Etna, esses vulcões que... Tem alguns vulcões que ainda estão atuando e, dependendo do seu poder, a erupção de um vulcão faz com que as densas nuvens cinzentas subam a quilômetros de altura, chegando a comprometer a viagem dos aviões naquele espaço aéreo. Pois bem, diz o texto que essa nuvem é tão densa que ela vai escurecer o sol, vai escurecer a lua e as estrelas serão escondidas de tão forte e densa que será essa nuvem. Pois o juízo de Deus sobre os homens começará aqui nessa decisão da quinta trombeta como algo que vai realmente impactar. Visualmente, a humanidade será impactada por essa nuvem de gafanhotos. Vai escurecer o sol, vai escurecer a lua e vai esconder as estrelas, de tão grande, de tão forte. Você já pensou? Mas aí não se limita a isso. Veja só no versículo 3 de Apocalipse 9. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Então, o juízo de Deus, na quinta trombeta, é sobre a humanidade. Mas como que isso vai acontecer? Então vejam só o versículo 4 de Apocalipse 9. Eles, os gafanhotos, receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore,
mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Então, esses gafanhotos são totalmente diferentes dos gafanhotos que Deus criou, porque os gafanhotos têm uma fome, digamos assim, entre aspas, visceral, e comem, eles destroem a plantação, tudo que é verde, tudo que é vegetal, eles devoram, folhas, flores, caules, frutos, eles devoram. Eles arrasaram como pragas, arrasaram o Egito, como pragas arrasaram a terra dos hebreus, por causa da infidelidade do povo de Deus. Bem, agora esses gafanhotos, totalmente diferentes pela descrição que acabamos de ler, também são diferentes quanto à sua forma de agir. Esses gafanhotos, de acordo com o texto de Apocalipse capítulo 9, não vão atingir a relva, as árvores, o campo, não. Eles não vão atuar como praga para destruir aquilo que é a produção no campo. Diz o texto, eles receberam, digamos assim, uma ordem. A eles foi dado a proibição de não atingirem o campo, a parte agrícola, mas sim atingirem a humanidade. E diz o texto aqui, a todos os homens, ou todas as pessoas, de modo indiscriminado, a todas as pessoas que não foram seladas com o selo de Deus. Se você lembrar aí o texto de Apocalipse capítulo 7, você vai observar do verso 1 ao versículo 9, que antes dos anjos agirem, que estão ali segurando os 4 ventos sobre a terra, antes deles liberarem a mando de Deus os ventos para trazerem juízo sobre a terra, diz o texto que são selados os 144 mil que são servos do Senhor. Já falei sobre isso, que esse número 144 mil é um número figurado, não é literal. Por quê? Porque não se sabe o número total de salvos. É um número simbólico de cada tribo, das 12 tribos de Israel, de cada tribo 12 mil. Então 12 mil vezes 12, 144 mil. Mas é um número simbólico, falando de quê? Que Deus conhece os que são dele. Por isso que no verso 9 até o final do capítulo 7, a Bíblia fala que o número de salvos é incontável. Claro, menor do que a humanidade, porque o versículo 9 fala de que de todas as tribos, línguas, povos e nações foram salvas pessoas. Ou seja, o número de pessoas salvas sempre será menor do que o número de pessoas incrédulas. Por isso que você vê no Brasil e no mundo afora a maioria dos incrédulos. A maioria das pessoas não crentes é algo assustador. O número de pessoas salvas sempre será menor. Pois bem, então todos que não foram selados com o selo de Deus vão sofrer a ação desses gafanhotos. E aí diz o texto aqui no versículo 5, não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. Ou seja, todos os incrédulos, todos aqueles que se rebelaram contra o Senhor, que rejeitaram a Jesus, que rejeitaram a palavra de Jesus, que disseram não para a salvação em Cristo, durante 5 meses vão ser atormentados pela ação desses gafanhotos que os atingirão com a ferroada de suas caudas. O escorpião provoca uma dor terrível. Eu ainda, graças a Deus, nunca fui picado por um escorpião, mas quem já foi sabe que dependendo da espécie, a dor é lancinante, é uma dor terrível. Então todos os incrédulos vão ser atingidos por esses escorpiões, e esses escorpiões, ou melhor, esses gafanhotos, não vão matar a humanidade, mas fazer com que esta humanidade sofra durante 5 meses. 5 meses de tormento, 5 meses de dor. Mas uma dor tão forte, diz a Bíblia, que eles vão pedir para morrer. Se você olhar aqui, o versículo 5 diz assim: não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses.
A agonia que eles sofrerão era como a dor, ou melhor, a agonia que eles sofreram era como a dor da picada do escorpião. Vejam só o que diz aqui no versículo 6. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Será um sofrimento tão grande que eles vão procurar a morte, vão querer morrer, mas Deus não vai permitir que eles morram. A morte vai fugir deles. Mas por quê? Porque alguns colocam em sua mente: eu sofro tanto que o único meio de eu parar de sofrer é morrer. Se eu morrer, o sofrimento acaba. Assim que muitos ficam com ideação suicida, ficam alimentando a ideia de morte. Infelizmente, a pessoa não quer morrer, ela quer ser livre do sofrimento. Mas aqui no texto de Apocalipse capítulo 9, versículo 6, o sofrimento vai ser tal que as pessoas não vão suportar, vão desejar morrer, mas vão continuar sofrendo. Por quê? Por causa do juízo de Deus. Se você está chateado com a pandemia, que já dura um ano, né, o isolamento social, ficar em casa, algumas pessoas que estão no grupo de risco estão em casa já há um ano ou mais. Pois é, alguns estão cansados, fadigados, exaustos, até com problemas emocionais por causa da pandemia. Não estão aguentando mais. Só que aqui em Apocalipse capítulo 9, sobre o juízo de Deus para com toda a humanidade, será um sofrimento tal de que as pessoas vão, eu não aguento mais, eu quero morrer. Durante 5 meses, esses gafanhotos que vão causar dano, causar tormento para a humanidade incrédula, vão desejar o fim, não vai chegar. Por quê? Deus estará julgando a humanidade incrédula. Então, meu querido, essa passagem é um alerta. Não devemos brincar com as coisas de Deus. Não devemos ficar achando pouca coisa o que a Bíblia fala sobre o futuro da humanidade. Aqui Deus é tão maravilhoso, tão gracioso, que já escreveu, mandou que fosse escrito, o próprio Jesus deu a João essa ordem para que ele escrevesse o que ainda vai acontecer. Meu querido, se você sabe que vai acontecer, então se prepare. O juízo de Deus sobre a humanidade vai ser dessa forma. Então não brinque com as coisas de Deus. Deus quer que você leia, ouça o livro de Apocalipse em particular, toda a Bíblia de forma geral, para que você saiba o que vai acontecer, mas que você não seja pego de surpresa. Ou, quando acontecer, não diga: eu não sabia. Ao contrário, arrependa-se, entregue a sua vida a Jesus, reconheça seus erros e pecados, dobre-se diante do Senhor, porque Jesus, quando levou João a escrever o livro de Apocalipse, é para alertar. Qual é o pai que ama o filho e não alerta sobre os perigos do filho? O pai que ama diz: filho, não siga esse caminho, não faça isso porque isso é errado. A Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 12: há caminho que aos homens parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. O livro de Apocalipse capítulo 9, nessa quinta trombeta, quando os gafanhotos estarão espalhados pela terra, todas as pessoas incrédulas que não tiverem realmente o seu coração convertido diante do Senhor, cada pessoa será atingida por essa praga, podemos assim dizer. E é interessante, diz o texto, que a descrição desses gafanhotos é assustadora na sua imagem, mas letal, digamos assim, ou atormentadora em sua ação. Por essa razão é que você deve buscar o Senhor Jesus, deve crer nele. E o versículo 12 de Apocalipse capítulo 9 é um alerta, porque se essa nuvem de gafanhotos, de uma forma tão intensa, que vai atingir e causar sofrimento por 5 meses, dia e noite sofrendo, diz aqui o versículo 12: o primeiro ai passou, 2 outros ainda virão. Se você ficou aterrorizado, assustado, amedrontado com a descrição dos eventos decorrentes da quinta trombeta que vai ser tocada, então vem um alerta. As duas outras trombetas, as duas últimas, também vão ser tocadas, e elas serão
piores, porque, diz o texto, o primeiro ai já aconteceu, mas 2 outros virão. Que você, meu querido, diante da palavra de Deus, que você, minha querida, diante do que o Senhor coloca, converta-se a Jesus, entregue o seu coração a Jesus, porque isso vai acontecer. Todas as descrições dos eventos que estão aqui no livro de Apocalipse vão acontecer, mas que você não seja, digamos, atingido por isso, mas salvo e preservado em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você seja feliz, crendo em Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê e confia, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe.